Olá, vamos falar um pouco de crítica de mídia. É um tema, ao mesmo tempo, batido, por assim dizer, e incompleto, inacabado. Um tema, eu diria, mal colocado, em muitos aspectos. Quero começar esta fala com uma citação de Roland Barthes, famoso livro Mitologias. Ele nos diz: o que é um mito hoje? Darei desde já uma primeira resposta, muito simples, que concorda plenamente com a etimologia. O mito é uma fala. Perfeitamente. O mito é uma fala. Eu diria um discurso. Por exemplo, o mito sobre o papel da mídia. Que mito é esse? É um mito que se ampara em várias facetas discursivas, todas elas inacabadas. Se não, vejamos. Podemos falar de mídia a partir de duas grandes, eu diria, tendências. De um lado, as teorias da emissão. Emissor poderoso, receptor fraco. Emissor potente, receptor indefeso. São teorias que podem também ser chamadas de teorias da manipulação. Emissor emite, receptor vulnerável recebe a mensagem conforme a intenção ou o interesse do emissor. Sabemos que não funciona bem assim, porque entre o emissor e o receptor tem muita coisa. Canal, código, ruídos e por aí vai. Outra tendência inversa é o que nós poderíamos chamar de teorias da recepção. Emissor, forte, médio, fraco, seja o que for, receptor, plural, com trajetória própria, com background, com uma capacidade sua de desviar a mensagem, de interpretá-la. São duas boas pistas de análise. Sim, a manipulação existe. Sim, existem emissores fortes. Sim, a recepção tem seus poderes e quase todo mundo, em algum momento, tem a capacidade de rebater uma mensagem. Sim, tudo isso é mais complexo. Nos tantos mitos sobre a mídia estão os da objetividade, da neutralidade, da imparcialidade. Mas também é uma fala pressupor que a objetividade, a imparcialidade e a neutralidade não sejam cognitivamente possíveis. Por que não seriam? De que realmente estamos falando? Há, em meio a tudo isso, permanentemente, uma espécie de paradoxo. O crítico da mídia, por ela não ser imparcial, objetiva, neutra, é ao mesmo tempo aquele que emite uma expectativa de que ela assim o fosse. Dito de outra maneira, aquele que denuncia a impossibilidade da imparcialidade
ao mesmo tempo espera que essa imparcialidade aconteça. Em outras palavras, todos os dias, alguém critica a mídia por não ter sido imparcial, ficando o pressuposto que ela deveria e poderia. E por que não poderia? Uma coisa é pensar, ela quer, outra é, e vou insistir nesta expressão, cognitivamente é impossível. Em outros termos, uma impossibilidade intelectual, lógica, talvez até ontológica. Por que não? Durante muito tempo, a mídia construiu a sua fala, especialmente sob influência americana, com base na ideia de objetividade e de descrição dos fatos. Posteriormente, se considerou esse modelo positivista como impossível, improvável, excessivo. Então, se passou a trabalhar com a ideia de simulação. Uma simulação de objetividade, de neutralidade, de imparcialidade, para encobrir os interesses que, de fato, embalam as mensagens. Desde então, muitos pensadores buscam entender esse fenômeno midiático de maneira mais complexa. Eu gosto de trabalhar com alguns franceses, alemães, italianos, com perspectivas bem diferentes. Dominique Volton, sociólogo que continua em atividade, entende que comunicação e informação são diferentes, sendo a comunicação o mais difícil, o mais complexo, por ser a relação com o outro. Michel Maffezoli, sociólogo da pós-modernidade, vê na comunicação, antes de tudo, um laço social, um elemento de vinculação, de produção do que ele chama de cimento social. Nesse sentido, a forma é mais importante do que o conteúdo. Comunicar para estar junto, para produzir uma vibração em comum. Já que Debord, marxista, autor do grande livro A Sociedade do Espetáculo, via nos dispositivos comunicacionais mecanismos de disseminação da ideologia dominante. Muitos outros veem assim. Podemos prosseguir com tantos pensadores. Edgar Morin, pensador da complexidade, quase centenário, desde os anos 50 e 60, analisando o fenômeno comunicacional, sempre teve uma visão mais matizada. Ao mesmo tempo, percebendo o poder da emissão e destacando as múltiplas formas de desvio, resistência, compreensão de cada um de nós nos diferentes patamares sociais. Então chegamos a 2020 divididos. Há aqueles que só veem a manipulação. Há aqueles que só veem o imenso poder de resistência e interpretação
de cada pessoa. Há aqueles que buscam um caminho intermediário. E ao fim e ao cabo, as coisas podem ficar um tanto nebulosas. Há tentativas de encontrar saídas, eu diria, epistemológicas. Ir a um fundamento mais profundo. O importante não seria a objetividade, a neutralidade, a imparcialidade, mas a independência. Dizer aquilo que se pensa contra tudo e contra todos, a cada momento, mesmo que isso implique contradições. Contradições em termos. Criticar A hoje e amanhã criticar o oponente de A. Por que não? O fenômeno comunicacional é aberto. De certo modo, não conseguimos ainda chegar a examinar esse problema de uma maneira mais frontal. É como se a questão estivesse constantemente mal colocada. O que faz a mídia? Influencia, manipula, controla, coloniza a mente das pessoas. O que ela faz? Ainda hoje. E com quem ela faz o que supostamente faz? Ela tem mais poder sobre os que têm menos informação, educação formal? Ou ela consegue igualmente manipular os que estão no topo da pirâmide educacional? São mecanismos que estranhamente continuam não bem decifrados. Basta dizer o seguinte: um indivíduo com curso superior pode acreditar que a Terra é plana. Como explicar isso? Fiquemos no domínio da mídia. A questão que continua se colocando é: o que a mídia faz com a gente? A segunda questão é: o que nós fazemos com a mídia? E por fim, talvez hoje o mais importante, a pergunta é: o que esperamos da mídia? Por um lado, sabemos que a internet está aí para nos permitir ser também mídia. Por que não? Mas produzir informação custa dinheiro. Exige um aparato profissional. E nesse sentido, a produção da informação e da análise continua sendo uma produção profissional, concentrada em determinados meios, que depois se dissemina pelas redes sociais. Então, quando alguém diz, eu só me informo pelo Twitter ou pelo Instagram, está dizendo uma meia-verdade. Twitter e Instagram funcionam como instrumentos de disseminação. A informação mesmo veio de onde? Quem a produziu? Quem a investigou? Quem pagou por ela? Porque o jornalista, como profissional, trabalha por uma remuneração. Claro que tudo se ampliou, mas na base continuamos a produzir informação e a vender informação. Tudo isso
para pensar um pouco sobre o mito como fala. Qual é a fala sobre a mídia? A fala sobre a mídia ou é uma fala de condenação, que não deixa de ser justa, pelas suas manipulações e mentiras, ou é uma fala de esperança iluminista, uma fala que aposta na emancipação do homem pela absorção da informação libertadora. Por um lado, não se crê na mídia. Por outro, se continua esperando dela uma pedagogia da libertação. São grandes apostas em torno daquilo que permeia a nossa vida. Como negar que vivemos numa sociedade informativa, comunicacional, midiática, bombardeados constantemente por todo tipo de signo e bombardeando também porque somos emissores. Fica então esta provocação. O que a fala da mídia nos fala? E o que a nossa fala sobre a mídia diz sobre nós mesmos?